Maurício Gagliotti foi jogar por empréstimo no Catar. Num Al, qualquer coisa, me esqueci o nome do time que o Dudu jogou lá no Catar. Depois o Maurício traz o Dudu de volta, já com a situação pessoal do Dudu mais ou menos resolvida. E o Dudu é importantíssimo na reta final da Libertadores. Ele faz o gol da classificação lá no Mineirão, estávamos lá. Gol do Dudu contra o Atlético, classificando o Palmeiras para a final. Palmeiras na sequência bateu o tri da Libertadores. Então, para mim, eu não aguento. Para mim é um pouco das duas coisas. É um elogio ao Maurício, que para ele realmente é um grande presidente e tal, mas tem uma estocadinha na Leila Pereira. E para vocês aí, já volto com mais para falar do Palmeiras dentro de campo. Valeu, Silver. O que vocês acharam da postagem? Foi uma cutucada, assim, na Leila Pereira. O Silvestre tem trazido as informações do Palmeiras aqui, dizendo que o Dudu e a Leila estão tretados, né, por causa daquela quase ida do Dudu lá pro Cruzeiro. Então, eu achei que foi uma alfinetada, sim. E a relação do Dudu, como disse o Silvestre, é muito próxima do Gagliotti, né, com o Gagliotti. Ele, quando vem pro Palmeiras, o Gagliotti era vice-presidente, depois o Gagliotti se transformou em presidente, eles foram campeões de muitas coisas. Quando o Dudu foi lá pro Aldo Rail, aí citado pelo Silvestre, foi com aval do presidente Gagliotti, então uma relação muito, muito próxima, e com a Leila eles estão estremecidos. Então, para mim, foi uma cutucada, sim, na atual dirigente lá, na atual mandatária do Verdão, Garrafa. Quando os resultados estão vindo, as coisas passam despercebidas. Não é o caso no Palmeiras. Ele perde o jogo pro Botafogo. Repito, o Palmeiras ainda não perdeu o campeonato, hein? Mas não estão vindo os resultados? Não, esse ano veio só o Paulista. O Palmeiras foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, e no Brasileiro... Tá brigando, né? Mas, obviamente, da forma que foi dito pelo Dudu e por tudo que aconteceu, fica claro e implícito que pode ser realmente uma cutucada, né? Bom, agora, bora falar de Obra Max? Muito bem, estamos de volta com o G4. O Atuesta está voltando de empréstimo, Massa. Não está. Não? Foi avisado que não vai ser aproveitado no Palmeiras. Mas também não deveria, né? Porque não virou, né? Ele é ruim de bola, por isso. Ruim? É ruim. Que isso? Ah, pô. Leva pra lá. Não. Tá faltando volante lá, leva. Só pagar à vista. Bom, a gente está desde terça-feira falando aqui do jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Fala. Eu queria dar um bastidorzinho, cara. Claro, por favor. Depois do jogo, os jogadores ficaram muito incomodados com o resultado. A frase que eu vi é: eles gostariam de jogar com o Cruzeiro hoje, que seria ontem. Porque há dentro do clube uma percepção dos jogadores de que se o Rocha não tivesse sido expulso, o Palmeiras ao menos teria empatado o jogo. Então, pelo menos fica essa questão dos jogadores aí que estão incomodados para o jogo de quarta-feira ainda, né? Tem tempo até lá para a gente olhar para isso, pensar. O campeonato só vai estar aberto se o Internacional ganhar do Flamengo no Maracanã, que eu acho muito difícil, porque senão a desmobilização, inclusive do Inter, que já está garantido na Libertadores, ela vai acontecer quando você perde o embalo da invencibilidade, de não perder. Talvez um empate ainda amenize as coisas, dependendo de como for o jogo, né? Mas voz corrente dentro do clube que é preciso ajustar o modelo e contratar jogadores melhores, com mais técnica, né? O Palmeiras é um dos piores em eficácia. E de novo a história do Dudu Cruzeiro, de novo essa história, né? Dudu vai pro Cruzeiro e tal. E acho que a passagem do Dudu já acabou no Palmeiras desde aquele episódio. Eu tenho falado sobre isso, já falei. Mas ele teve um canto do cisne outro dia, não teve? Não, teve um... Jogou contra o Grêmio. Entrou bem, fez a jogada do gol do Estevam. Teve um cachimbo da paz ali, que o Abel fez questão de intermediar, inclusive com o empresário do Dudu. Falou, olha, enquanto ele estiver aqui, ele vai ter oportunidade, ele vai jogar. Mas hoje eu queria até que os amigos me ajudassem. O Maurício Gagliotti fez um post e o Dudu fez vários elogios ao Maurício Gagliotti. Eu não consegui pegar aqui, não sei se é fake, eu tenho medo de falar sobre isso, mas acho que a gente vai conseguir trazer essa publicação aqui para mostrar, para que a gente possa falar sobre ela. O verdadeiro presidente, esse presidente, tal, não sei o quê. Então isso para a Leila Pereira deve ter caído como uma bomba. Exato. Então acho que tem outras coisas envolvendo o Palmeiras, e essa do Dudu é uma delas. E eu, sincero e honestamente,
quem deu o primeiro passo para ir ao Cruzeiro foi o Dudu, não foi o Palmeiras. Por 2 vezes o Palmeiras disse ao Dudu, tem certeza, não queremos, tem certeza, não queremos. Então acho que é natural que ele saia do Palmeiras no ano que vem. Ele mais alguns. Muito bem. Olha, o Palmeiras tem hoje 22,79% de chance de ser campeão, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais. Claro que isso muda rodada a rodada. Estava com 70 antes do jogo, perdeu, já está com 22,79% de possibilidades. Para o Palmeiras ser campeão, vai precisar fazer uma coisa raríssima. Olha essa tela aí. Cadê a tela? Olha lá. As vezes que o segundo colocado buscou o título após a 36ª rodada. A primeira vez foi em 2009, na 36ª rodada o São Paulo era o líder e o Flamengo o vice-líder. O Flamengo ultrapassou ali. Em 2000 e aí, ó, 36ª rodada do lado esquerdo, 38ª do lado direito. Em 2020 era a situação parecida, mas a diferença era maior, né? Não, era a mesma, né? Era um pouco maior. Era a mesma. O Flamengo estava atrás do Internacional, eles se enfrentaram. O Flamengo venceu naquele jogo que o Rodinei foi expulso, não sei o quê. Assumiu a liderança e ganhou. E agora é a mesma coisa, com a diferença que agora a diferença de pontos é maior. São 3 pontos. São 3. Nas outras ocasiões eram um ponto. O que indica que a tarefa não é fácil, mas Arnaldo tem as circunstâncias. Tem uma final da Libertadores no meio do caminho. Exato. Para o Botafogo, né? Então, ela Os números são frios, mas... A final da Libertadores, algum impacto provocará, né? O título, talvez até discussão. Botafogo iria direto para... Foi a nossa conversa ontem. Direto para Porto Alegre de Buenos Aires, mesmo campeão. Tipo, não vamos celebrar com o nosso povo, vamos concentrar aqui no jogo decisivo do Brasil. Não iria. Em caso de derrota, é uma paulada, você perde o título, aumenta a responsabilidade. Mas o que eu acho, a gente está mirando muito no que o Botafogo pode fazer nos 3 jogos. E a sequência, como disse o Arthur Jorge, de fato, é muito impressionante, que contemplava Palmeiras, final da Libertadores, Internacional e São Paulo, né? E o Botafogo agora tem a possibilidade de empatar um dos jogos do Brasileiro. Certo. Vai fazer 4 pontos. Mas também, essa situação que o Massa falou em relação ao Palmeiras, queria jogar com o Cruzeiro amanhã e tal, o Palmeiras também tem que se provar. Porque o Palmeiras, ele vinha muito regular numa toada, mas jogando mal. Né? As vitórias do Palmeiras contra o Bahia... Se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Bahia, ele não ganha no Cruzeiro. Mesmo do Cruzeiro? Mesmo do Cruzeiro. Mesmo do Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro tá... Não, o Cruzeiro joga a temporada nesses jogos, cara. Para jogar para a Libertadores. Empatou só. O Palmeiras precisa jogar para ganhar 6 pontos. Talvez a bola não bata na trave e entra. Precisa jogar alguma coisa. Nas 2 partidas. Planejando já 2025, com o trauma de não ter vencido nenhum jogo grande esse ano, jogo G6 e tal. Não é qualquer coisa o que aconteceu no Allianz Parque na terça-feira. E tudo que aconteceu entre as torcidas aqui não põe um tempero a mais nesse Cruzeiro e Palmeiras lá em BH? Essa é a questão. Não é uma questão de honra esse Cruzeiro que perdeu o final de Sul-Americana, que não ganhou do Grêmio, é questão de honra com o seu torcedor não perder para o Palmeiras? O clima não vai ser dos mais legais, né? Se o Cruzeiro entrar em campo com essa ideia, perde o jogo. De entrar claro. movido pela raiva. Claro. Se está com raiva, você não pensa. Se entrar com raiva, perde o jogo. Acho que o Diniz vai dar uma segurada na onda. Acho que tem 2 coisas aí. Tem o modelo do Diniz que incomoda o Abel. Não é uma forma... O Palmeiras tem dificuldade de enfrentar os times do Diniz. Essa é uma questão. A segunda questão passa pelo que disse o Arnaldo, né? Que o time não consegue convencer ou jogar mais de 20 minutos bem, né? Com pressão, fazendo gol. Fica o jogo aleatório, aí você pode ganhar ou pode perder. Como aconteceu contra o Bahia, teve o gol anulado do Bahia, seria o 2-1, acabou a história. A gente nem ia estar falando de tentar ser campeão, né?
E tem essa querer provar que os jogadores do Palmeiras estão querendo fazer diferente nos últimos 2 jogos, né? É isso, é um jogo muito difícil, não tem... A questão fica muito no Internacional, no Botafogo, mas o olhar meu é no Palmeiras. Perfeito. O meu olhar é Internacional, no no Palmeiras. Botafogo, no São Paulo, se o São Paulo vai entregar para o Botafogo, o Palmeiras precisa ganhar os 2 jogos. É isso, essa é uma questão, para mim, definitiva. Ganhar os 2 jogos, tendo chance ou não de ganhar nada, de ser campeão ou não. Nesse momento, o Palmeiras tem que ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Essa aqui se lá no final o time B do São Paulo fizer um gol no Botafogo, os caras, meu Deus, e agora o que a gente faz? E o Inter ganhar do Botafogo, e o Inter ganhar do Flamengo. Gente, a gente conhece futebol, né? Isso tudo acontecer, amanhã eu emagreço cabeludo, amanheço cabeludo e magro. Entendeu? É muita coisa para acontecer. Não, Pode e tal, mas é ok. O olhar tem que ser o Palmeiras para o Palmeiras. Não, que foi o olhar do Entendeu? Palmeiras no ano passado, né? O ano passado o campeonato se abriu, só o Palmeiras estava ali para abocanhar. Mas esse é o mérito de ter um bom elenco, Sim. de ter um bom trabalho, de ter um time que olha para o Campeonato Brasileiro. Perfeito. E ganha praticamente de todo mundo do sexto para baixo, quase que ida e volta, né? E quando você precisa ser testado, aconteceu no passado, o Palmeiras tomou 3-0 do Flamengo. Isso mesmo. No Maracanã. Isso. Entendeu? Aí falou, não, aqui acabou, não acabou. Então, mas agora faltam 2 rodadas. 2 rodadas. Tá, e aí fica o torcedor do Palmeiras pensando o que o Arnaldo trouxe aqui como informação. Mas tem uma final de Libertadores no meio do caminho. Antes do jogo contra o Palmeiras, eu alertei muito. Falei, não dá para o Palmeiras achar que o Botafogo vai sentir emocional. Isso a gente não vê. Você falou muito na véspera aí. Falei muito, claro. Fez um gol, acabou. O emocional veio todo a favor do Botafogo. A confiança redobrou. Claro, óbvio, se o Palmeiras tivesse feito o gol e Aí tal, talvez tivesse não faz porque não tem qualidade no ataque. Simples. Entendeu? Aí talvez isso pesasse mais ainda. Sim. Pode ser que pese alguma coisa se o Botafogo tomar uma tunda do Atlético ou se for eliminado com um erro do goleiro. Tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Pode ser, mas olhe para o Palmeiras e veja se o Palmeiras é capaz e você é capaz de dizer assim, meu irmão, pule de 10, vai jogar lá contra o Cruzeiro, 3 pontos. Você tinha pedido pra gente mostrar as postagens, né, do Dudu e tal. Olha aí na sua tela. Isso.